Erros que eu cometi ao abrir a minha loja física. Esse não é um título bonitinho, não, gente. É o que aconteceu realmente comigo. E eu tô aqui nessa série de vídeo aqui dentro desse canal para mostrar para vocês aqui a minha história de vida, a minha trajetória de vida. E com isso, gente, eu vou tentar mudar a minha vida aqui dentro desse canal. Esse é meu objetivo. E se eu puder ajudar alguém com a minha história, seja inspiradora para alguém, melhor ainda, né? Então vamos lá. Gente, em 2020, um pouquinho antes da pandemia, de ter o lockdown, né? Eu resolvi abrir uma loja física. Então eu trabalhava em casa vendendo açaí pelo iFood, e aí tinha bastante pedido até, sabe, gente? Eu trabalhava, estava ganhando um dinheirinho e achei que era hora de eu abrir um comércio físico. Só que, qual que foi o meu primeiro erro? Primeiro de todos, foi não estudar sobre loja física, foi não fazer um estudo de caso completo. Eu só sabia que naquela rua não tinha sorveteria, porque eu queria abrir uma açaiteria e sorveteria. E aí o que aconteceu? Era mais açaí, né, que eu queria vender no começo. E aí o que aconteceu? Eu olhei assim, fiz um estudo de caso por cima e vi que não tinha muito ali de local. Então, só isso que eu olhei. Era uma rua de feira, uma rua super movimentada, tinha vários, tem até hoje, né, aqui perto da minha casa. Tem vários comércios de um lado e do outro. E aí eu falei, ponto, esse ponto aqui é maravilhoso, é esse que eu quero. Se tiver escrito aluga-se, eu vou alugar. Foi o que eu fiz, gente, do nada. Aí eu falei, é Deus, nossa, vou alugar um sinal, é sinal de Deus, vou alugar. E aluguei assim, a moça estava até reformando, estava arrumando ainda. Ela começou, ai, se você não alugar logo, a outra pessoa vai alugar. E nada, ninguém queria alugar, mas ela começou a me apressar. E aí eu, com medo de perder, fui lá, já dei logo a primeira parcela para ela, e ela parou de reformar e eu entrei de cabeça, entrei com tudo. Começou aí os meus erros, né? E aí eu comecei com o dinheiro que eu tinha, que eu não tinha estoque de dinheiro, era só meu pagamento. Então eu trabalho. E aí o que aconteceu? Eu tinha meu salário, então eu pegava o meu salário e estava investindo ali. Já peguei logo no começo um empréstimo, né? E já paguei há 3 meses para ela. Só que quando eu paguei os 3 meses para ela, eu já fiquei só com o meu pagamento, praticamente com o dinheiro que eu tinha para comprar o sorvete e os açaí. Era isso que eu tinha, não tinha estoque, não tinha nada, não tinha planejamento, não tinha computador para poder fazer aquelas contabilidades, não tinha nada, não tinha nada. Entrei de cabeça, o problema é que o salão era enorme também, não era uma coisinha pequena, era grande. E aí, gente, tá, pintura, limpeza, comecei a gastar. Então, fiz as contas aqui. Não era só o sorvete, eu tinha que pagar a conta de luz, eu tinha que pagar a conta de água, né? Produto de limpeza, tinha que comprar as coisas do açaí, mais um empréstimo, comprei tudo que eu tinha, paguei as contas e comecei, gente. Ali, esse outro erro meu de não ver o preço das coisas. Então, cada hora que acabava as coisas, eu ia num lugar comprar. Eu ia comprar em lugares diferentes. Nunca faça isso. Sempre quando você for comprar alguma coisa para o seu comércio, arruma um lugar para você comprar e comprar sempre naquele lugar. Porque senão você vai comprar em outro lugar, mesmo que for 0,centavos, vai fazer diferença ali no seu caixa depois. Então, o meu terceiro erro, não vou nem ficar contando, foram tantos erros que não dá nem para ficar contando. Mas aí meus outros erros foi esse, cada hora eu comprava em um lugar, né? As coisas que acabavam, tanto de embalagem quanto do produto. Ai, açaí, eu comprava caixas de açaí. Ai, eu comprei no moço, não gostei, depois eu fui lá, comprei no outro, não gostei. E o meu açaí, dentro da minha loja, cada hora era um preço. Então, no começo eu coloquei um valor, depois no outro mês eu colocava outro valor, porque eu comprava diferente, já jogava outro valor, enfim. E as pessoas, mas tá caro, né? Já mudou o valor, sabe assim? Então, essa bagunça que eu fazia. Em relação às embalagens, também. As embalagens também, eu comprava embalagem no lugar, e aí comecei a comprar. Acabava a embalagem, eu saía correndo para comprar. Era assim. Resolvi colocar também o sorvete. Então, a gente fala que é o sorvete daquela sorveteria, e ele traz o freezer e coloca ali para você. Então eu já tinha o meu freezer que já puxava a minha luz. Eu arrumei outro freezer da sorveteria que eu pegava fora, o sorvete deles. Então, assim, se eu comprasse o sorvete daquele lugar específico, daquela marca específica, eles me emprestavam a geladeirinha deles, né? O freezer deles. Foi isso que aconteceu. Então, todo mês eu tinha que comprar uma quantia para mim permanecer com o freezer deles ali. Então, ali já era 2 freezers que eu tinha ali dentro daquela sorveteria.
E aí, gente, aumentou as pessoas começaram a ir, começaram a comprar, mas eu comecei a colocar um valor também muito baixo, porque eu não tinha esse negócio de, ai, tem que pagar a conta de luz, eu tenho que ter, eu não sabia nada disso, não fiz a conta de nada disso. Tinha 2 freezers ali, sorvetes que eu tinha, que eu ia comprando aos poucos, assim, acabava, eu ia lá, comprava do freezer deles, né, e o meu freezer eu colocava tanto açaí quanto outros tipos de sorvete no meu freezer, eu poderia comprar de outro lugar. Eu não poderia pegar o sorvete de outro lugar e colocar naquele freezer da sorveteria específica. Eu não poderia misturar os sorvetes. Enfim, o que aconteceu? Durante esse período, eu tenho 5 irmãs, né? Durante esse período, uma das minhas irmãs trabalhava comigo, uma minha irmã que estava desempregada, e olha a proposta que eu fiz para ela. Você entra com o trabalho e eu entro com o valor, porque você está desempregada. Quando a gente começar a crescer, a gente vai ter pagamento. Por enquanto, a gente não tem. Você está desempregada, eu pago a sua condução para você ir e voltar, e você fica ali comigo, para mim não ficar sozinha. Peguei uma filha minha, que era ainda de menor, que estava ali, ela estudava, eu mudei meus filhos, gente, para perto da sorveteria, isso, eu deixei eles estudando perto da sorveteria, né, tirei eles da escola que eles estavam, coloquei eles para perto de mim, eles saíam da escola e ficavam ali comigo até a hora que eu abaixasse a porta, enfim. E aí foi isso que aconteceu, essa minha filha chegava da escola e ficava ali comigo, trabalhando ali comigo até um certo horário. Isso, gente, trabalhando à noite no hospital. Eu trabalho 12 por 36 no hospital, ou seja, eu tinha que fechar as portas umas 5h30 para poder sair correndo e ir trabalhar. Ainda tinha isso ainda. Não fiz esse cálculo. Minha irmã ia embora para casa dela, eu fechava as portas às 5h30 e ia trabalhar. Outro erro, né? Porque você tem que ter um horário específico para baixar as portas, né? E aí, tinha dia que eu não ia trabalhar, eu trabalhava um dia sim, um dia não, então tinha dia que eu abaixava as portas às 5h30, tinha dia que eu ficava até 10 horas da noite aberta. Por quê? Porque eu podia, né? Não ia trabalhar no outro dia, estou de folga, e aí eu ficava aberta. Então as pessoas nunca sabiam o horário que a gente abria ou fechava. Gente, isso são erros tão bobos, mas eu tô aqui para mostrar para vocês os meus erros, né? Talvez vocês nunca nem vão cometer esse erro que eu cometi, mas eu cometi esse absurdo, esse erro, sem noção nenhuma. Durante esse período, tem uma outra irmã que também trabalha no hospital, ela quis ficar com a gente ali. Ela falou: eu comprei um curso de baião de dois, vamos colocar baião de dois aqui? E aí ela resolveu colocar baião de dois na sorveteria, tá? Isso mesmo, marmitex. Começamos a vender marmitex. E aí, gente, era mais dinheiro. Então, era o dinheiro dos sorvetes, o dinheiro da conta de luz e telefone, internet, água, o dinheiro do aluguel e mais o dinheiro que eu tinha que colocar do baião de dois. Começou a sair baião de dois online, a gente estava vendendo online os baião de dois. Vamos colocar para trabalhar, para vender aqui dentro da sorveteria. Compra cadeira, comprei cadeira, mesa, umas cadeirinhas, umas mesas, colocamos lá e as pessoas vinham comer ali o baião de dois na sorveteria. Ai, gente, mas tem muita criança. Tem 2 escolas normal aqui, a escola da prefeitura, e tem mais 2 escolas particular. Vamos colocar bombonieres também. Comecei a comprar coisa. Dá-lhe empréstimo. E aí, gente, coloquei. Coloquei também coisas, bala, salgadinho, comecei a colocar um monte de coisas de bombonieres para as crianças que passavam ali também ter a oportunidade de, se não quer sorvete, tem bala. E aí eu fui fazendo essa bagunça. Aí tá, só baião de dois que tem? Não tem almoço? As pessoas perguntavam que se tinha alguma coisa, né, fora aquilo que a gente estava oferecendo, a gente falava, não tem, mas amanhã pode vir que vai ter. Tipo assim, era quase isso. As pessoas pediam, a gente colocava. Começamos a colocar também pratos do dia. Aí colocava a luzinha lá na porta da sorveteria, pratos do dia, tal, tal, tal. Aí tá, não estava contente com os pratos do dia. Ah, mas só tem pratos do dia, de sábado não tem feijoada? Tacamos feijoada de sábado, de sexta e sábado lá também. Saía, gente, saía pelo iFood, saía por lá, mas era aquela bagunça, porque eu tinha que comprar os materiais para isso também, né? Tinha que comprar os materiais também para poder colocar ali a feijoada, para colocar o baião de dois. Então tinha que comprar lá os descartáveis, né? Então era um dinheiro que saía dos descartáveis, né? Fora a precificação. A gente punha precificação de cabeça, não fazia aquelas contas de quanto que eu paguei no feijão, quanto que eu paguei no arroz, quanto que eu paguei, vamos dividir, vamos ver quanto que vai ser.
de lucro, vamos ver quanto que eu não fazia nada disso, ia lá, comprava, fazia, o prato vai ser esse, tal, esse valor. Gente, a gente colocou o prato lá de feijoada de R$ 10. Tinha um restaurante perto que ficou até bravo com a gente, porque a gente estava colocando o produto muito barato. E eu não estava vendo isso, eu não estava vendo que com isso eu estava era quebrando, né? E aquela vontade de dar certo, gente, aquela vontade de dar certo. Comecei, eu vou resumir aqui, eu coloquei batata, eu comprava batata longe no Ceasa, e aí eu mesma fazia as batatas, fritava as batatas, colocava no saquinho, vendia batata, todo mundo gostava. Depois eu comecei a colocar batata de palito, e aí a gente fritava aquelas batatas, colocava ketchup e as pessoas também gostavam. Gente, eu coloquei tanta coisa. Comprei uma máquina de sorvete, aquele expresso que sai assim, sabe? De McDonald's, coloquei também, fora a conta de luz que aumentou, né? E os gastos que aquilo aumentou também. Era muita coisa que eu coloquei, foi muita loucura que eu fiz ali. Ali, de sorvete, de açaideira, né, que era uma açaí, virou sorveteria, depois virou bomboniere, depois virou restaurante, e assim foi, gente. A minha queda aos poucos. A minha irmã saiu, arrumou um emprego, a outra viu que não estava dando certo, que não estava tendo lucro nenhum, saiu, ficou eu e minha filha e meu filho só. E como que eu ia ficar só com duas crianças ali trabalhando? Então, enfim, gente, quebrei, tive que fechar. Teve um dia que acabou até a luz, que eles cortaram a minha luz, porque eu deixei de pagar a luz. Não tinha dinheiro para nada, não tinha dinheiro para sorvete. Acabava o sorvete, eu ficava desesperada. Meu Deus, o sorvete vai acabar, o povo vai vir aqui, não tem sorvete. Sabe? Gente, olha, foi uma loucura. Tudo falta de planejamento, falta de noção também, né? Falta de estudo, falta de tudo, faltou tudo ali, faltou dinheiro depois, no final das contas. Então, assim, gente, nunca faça isso. Hoje eu aprendi, né? Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês a minha queda aos poucos. Eu tive que fechar o comércio, ficou isso na minha cabeça, que eu queria tanto que desse certo, e só fui investindo, investindo, investindo. E aí aconteceu, eu saí de lá com muita dívida. Saí de lá até sem pagamento, não tinha no mês, para vocês terem uma ideia. O banco pegava todo o meu pagamento que tinham. Esse é o meu motivo aqui para falar para vocês. Pelo amor de Deus, quando vocês forem abrir um comércio, nem que for uma bomboniere, que for uma sorveteria, é aquilo, gente. Abre um espaço pequeno, aluga um espaço pequeno que o aluguel não seja muito caro. Faça ali primeiro todo o planejamento de estoque, tudo que você comprar, compra em um lugar só, para poder ver o valor e os valores não mudar, né? Porque se você vai comprar em outro lugar, os valores mudam. Então, compra sempre no lugar. Então, assim, gente, se alguém se identificou aí com esse canal e quer compartilhar comigo também a sua história, se inscreva nesse canal, dá um like nesse vídeo. E assim, gente, nunca faça nada sem estudar primeiro os pós e os contra, né? Entra com sabedoria, porque quando eu entrei ali, eu entrei mais com emoção, entrei com vontade, entrei com desejo, entrei com tudo, de menos com a sabedoria, com a inteligência. Isso me faltou. O legal, gente, de tudo isso é que você é dono do seu próprio negócio. É legal você ter essa autonomia de você entrar, sair, baixar as portas, você mandar, né, naquilo. Isso foi muito bom para mim. Eu vi a minha autoridade, eu vi a minha coragem, eu tive essa experiência, então esse lado foi muito bom, que hoje eu aprendi com meus erros, mas o lado ruim das coisas é que eu saí de lá cheio de dívida, né? Cheio de conta para pagar. Então, se você gostou desse vídeo, já curte esse canal, tá? Beijo, outro e tchau.